Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor João Cláudio Rufino, dou aula na Faculdade de Teologia e quero te dar as boas-vindas aqui nesse canal que tem como intuito justamente levar até você aquilo que realmente o texto bíblico quer dizer. Se você está procurando uma interpretação do texto que te mostra os elementos culturais, históricos, teológicos, narrativos, dentro da língua grega, enfim, você está no lugar certo. E de modo especial, o texto de hoje, que é tirado lá de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26, o texto que trata de narrar aquilo que é a cura que Jesus realiza em um cego lá na cidade de Betsaida, né? É um texto bastante importante para toda a trama narrativa de Marcos, exatamente pelo fato de que ele prepara o ouvinte leitor para a parte central do texto, para a parte central desse evangelho. E isso tem muita relevância. Por quê? Porque a parte central é justamente aonde geralmente se encontra na estrutura dos textos bíblicos aquilo que é a lição mais importante ou a lição que o autor quer sublinhar de modo especial. Tudo bem? Então, esse texto vale muito a pena ser estudado de modo profundo por cada um de nós. Mas antes da gente fazer isso, eu quero te pedir que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber as notificações. Dá uma checada aí na sua inscrição e no sininho, porque o YouTube geralmente vai tirando algumas pessoas de canais e assim por diante, tá bom? Não sei qual é essa explicação, mas é muito importante que você faça essa averiguação. Beleza? Conto com você então. Vamos fazer a leitura do texto e a análise. O texto diz assim: E chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e, cuspindo-lhe aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Percebes alguma coisa? E ele, começando a ver, disse: Vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Em seguida, ele tocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente e ficou restabelecido e podia ver tudo nitidamente e de longe. E mandou para casa dizendo: Não entres no povoado. Bom, pessoal, nós estamos aqui diante de um texto fundamental, como eu estava dizendo no começo. Ele está colocado antes daquilo que é a parte central de Marcos. E aí, nessa parte central que nós vamos estudar daqui para os próximos dias, tá? Contém justamente o momento em que Jesus revela a sua identidade de modo claro aos seus discípulos. Exatamente. Jesus vai dizer que ele é o Messias, que ele é, portanto, o Cristo, o ungido do Pai, mas é, ao mesmo tempo, o servo sofredor, aos moldes do pensamento que está presente dentro do livro do profeta Isaías. Mais para frente eu vou explicar isso para vocês. Então, esse é o tema que está no centro, o tópico que está no centro. Antes, nós temos a cura desse cego em Betsaida. Agora, depois desse centro que eu falei para vocês, nós teremos a cura de um outro cego, agora na cidade de Jericó. Então nós temos um cego que é curado no começo, um cego que é curado no final desse processo, lá no capítulo 10, versículos 46 até o 52. O cego você conhece,
Este é Bartimeu. Então, o que está em jogo aqui? Existe uma moldura no texto de Marcos quando nós chegamos ao centro dele, tá bom? E os dois cegos que são curados, então, nesse processo narrativo todo, têm as suas narrativas muito próximas. Esse dado é muito interessante, tá? E ambos vão apontar basicamente para uma mesma ideia, tá? Que eu já vou trazer para vocês, beleza? Então vamos acompanhando aqui, né, esses dados introdutórios. Um outro ponto aqui que é fundamental é que essa narrativa é muito diferente das outras narrativas de cura que nós temos ao longo do Evangelho de Marcos. Por quê? Porque aqui é o único texto que mostra uma cura de Jesus realizada em estágios. Você tem dois momentos aqui. Então isso também chama a atenção. Um outro dado importante e que está como pano de fundo de todo esse processo narrativo é o fato de que, ao longo do texto de Marcos, os discípulos são caracterizados como pessoas cegas espiritualmente, pessoas que não conseguiam enxergar a verdade a respeito do que é Jesus. Então nós temos isso no capítulo 4, versículo 40, capítulo 6, versículos 49 e 50, capítulo 7, versículo 18, capítulo 8, versículos 17 a 21. Ok? Então, aqui nós temos um dado bastante importante. Tudo bem? Agora vamos avançar e vamos olhar de forma detalhada cada parte do texto. A primeira parte é formada pelos versículos 22 ao 24. Trata-se do primeiro toque de Jesus, tá bom? E isso faz com que o cego passe a ver os seres humanos andando como se fossem árvores ou algo próximo disso. Nós vamos ver daqui a pouquinho. O versículo 22 tem o seu início assim: e chegaram a Betsaida. Vamos lá. Betsaida, pessoal, era uma cidade importante. Por quê? Porque era a cidade natal de Pedro, André e Filipe, segundo o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 44. Dá aí para nós uma grande pista, uma pista interessante. 3 discípulos do Senhor, sendo que 2 deles, André e Pedro, eram muito próximos de Jesus. Tá bom? Conhecer, portanto, Betsaida é conhecer a origem destes que são 3 discípulos, dentre os 3, 2 muito importantes dentro da narrativa do texto bíblico. Marcos chama Betsaida com o termo grego komé, que significa vilarejo ou vila, algo próximo disso, tá? Agora, chama-nos a atenção o fato de que Flávio Joséfo, lá no Guerras Judaicas, no capítulo 3, do número 515, tá bom? Ele fala desta cidade, Betsaida, não como vila, mas como uma polis mesmo, uma cidade. Então, dando-nos a ideia de que era algo maior. Agora, há uma designação posterior aqui, não é, de Flávio Joséfo. Por quê? Porque nós sabemos, inclusive pelo próprio Flávio Joséfo, que esta cidade foi aumentada com várias fortificações que foram feitas lá, vários lugares foram construídos dentro dessa cidade, e nesse sentido, segundo Flávio Joséfo, não é? Talvez fosse esse o fato de que a cidade passou a deixar de ser um vilarejo, tá bom? Esse dado é interessante. Aliás,
O próprio Flávio Joséfo faz a referência de que Herodes Filipe, ele fez um tipo de modificação tamanha nessa cidade que aumentou essa população. E um outro detalhe, ele chega até a mudar o nome desse vilarejo, que agora é uma grande cidade, para o nome Júlia. E por que Júlia? Porque Júlia era o nome da filha do imperador Augusto. Então, para homenagear Augusto, ele muda o nome dessa cidade. O que significa o termo Betsaida? Betsaida, pessoal, significa casa do pescador. E aqui tem um dado muito interessante. Nesta cidade ou vila, você tem muitas e muitas evidências de que lá funcionava como que uma indústria da pesca. Exatamente. Diga-se de passagem, não faz muito tempo que Betsaida foi descoberta arqueologicamente. Ninguém a encontrava. Então encontraram ao nordeste do Lago da Galileia. E lá encontraram vários artefatos, em número muito grande, inclusive, não é? De materiais de pesca e assim por diante, tá bom? Não vou me alongar muito aqui nessa explicação, mas é só para que você entenda o que é Betsaida, tudo bem? Um outro dado interessante a respeito de Betsaida é o fato de que foi lá a primeira das duas multiplicações de pães que Jesus realiza em Marcos, lá no capítulo 6, versículo 45, quando ele alimenta 5.000 homens, ok? Então, Jesus está voltando a um lugar conhecido, tanto pelos seus discípulos, quanto também pela população daquela cidade. E isso mostra, portanto, não é, que ao chegar lá, Jesus ele vai ser procurado. E é o que acontece aqui. Acontece nesse momento, porque o texto na sua continuidade afirma: trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse. Aqui é um dado interessante, pessoal. Nós temos, tá, verbos sendo utilizados aqui, todos no presente histórico. E este presente histórico é justamente para deixar a narrativa mais vívida. Agora, um outro detalhe fundamental é que todos estes verbos, eles são utilizados com um sujeito impessoal. Ele não aparece exatamente quem são estes que rogam, quem são estes que trazem, quem são estes que clamam a Jesus para que ele pudesse tocar o cego. Então esse dado é interessante. Parece então que há um grupo aqui de pessoas, não sabemos quantas eram, mas parece que esse texto está fazendo referência justamente ao fato de que Jesus já era conhecido, então pessoas trouxeram o cego para que ele pudesse curar. Agora, é muito interessante que há uma cena muito parecida dentro de Marcos, quando lá no capítulo 2, versículos de 3 a 5, alguns levam uma pessoa para ser curada por Jesus. Se lembra dessa história? É muito interessante essa narrativa, inclusive, que é aquela quando 4 homens conduzem um paralítico até Jesus, descendo-lhe pelo telhado da casa de Pedro. Tá? Então, as palavras são muito próximas dessa primeira narrativa. Então, aqui, pessoas que conheciam Jesus e conheciam o cego, conduziram o cego, então,
a ter este encontro com o Senhor. Este dado é muito interessante. E aí, uma coisa que o texto vai ressaltar é justamente que estes pedem que Jesus o toque. E aqui, mais uma vez, o poder do toque de Jesus aparece dentro da narrativa de Marcos, como nós já vimos no capítulo 1, versículo 41, capítulo 7, versículo 33, e em outros momentos também em que existe um contato físico aqui daquele que está doente ou endemoniado com o Senhor, como no capítulo 5, versículo 28, capítulo 6, versículo 56. Mostrando, portanto, que essas pessoas sabiam do modo como Jesus operava, do modo como Jesus fazia. Esse dado é muito interessante. E aí no versículo 23 nós temos assim: tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e cuspindo-lhe aos olhos. Aqui há um dado interessante. Jesus toma esse sujeito pela mão e leva-o para fora do povoado. Então é aqui que Marcos chama Betsaida de povoado, tá? Não de cidade. Ora, aqui nos recorda aquilo que Jesus já vivenciou ao longo do Evangelho de Marcos, de levar aquele que receberia a cura para um local isolado, para que ele não fosse visto pela multidão. E aqui é justamente mais uma vez o texto de Marcos fazendo referência ao segredo messiânico, que é justamente aquele ato de Jesus depois de diversas curas ou diversas realizações que ele faz, manifestando o seu poder de proibir as pessoas que espalhassem isso, tá bom? Então aqui é mais uma manifestação desse segredo messiânico. E aí, um outro detalhe interessante é que, nesse momento, mais uma vez vai aparecer o elemento da saliva aqui. Tá? Nós tivemos esse elemento aparecendo no capítulo 7, versículo 33. Agora aparece aqui. E nós já vimos que para aquele momento histórico a saliva era compreendida como um elemento curativo. Mais uma vez, portanto, isso está acontecendo. Agora, é muito interessante saber que existem contos que estão para fora da Bíblia, narrativas que não estão dentro das Sagradas Escrituras, que falam a respeito justamente, tá, de pessoas que curaram outras por meio da sua saliva. Por exemplo, Tácito conta uma história, também a repete Suetônio, esses dois grandes escritores da época, registraram muita coisa, eles contam, não é, ambos, que um sujeito chamado Vespasiano, você conhece, um homem muito poderoso, curou um homem cego aplicando sua saliva em seus olhos. Olha que dado interessante aqui. Nesse sentido, portanto, o que está em jogo é que o texto de Marcos está usando uma forma de comunicar muito próxima das pessoas daquela época e mostrando que Jesus tem muito poder e muito mais do que o próprio Vespasiano aqui, ok? E aí o texto continua, impondo-lhes as mãos. Mais uma vez, o ato de impor as mãos vai aparecer dentro da narrativa deste evangelho. Já apareceu no capítulo 5, versículo 23, capítulo 6, versículo 5, capítulo 7, versículo 32,
capítulo 8, versículo 25, e em outros lugares, inclusive, do Novo Testamento, mas especificamente em Marcos, nessas passagens. Retomando, portanto, um modo de operar de Jesus. O toque. Esse dado é bastante interessante. E aí, quando nós estudamos o ambiente no qual o texto está sendo escrito, inspirado, claro, pelo Espírito Santo, nós encontramos, por exemplo, textos extra-bíblicos egípcios que falam justamente a respeito da imposição de mãos como um ato de cura. Existe um texto egípcio, que é o Papiro 3027, que está no Museu de Berlim, tá? Que traz justamente uma fala assim, ó. Minhas mãos são impostas sobre essa criança e as mãos de Ísis estão sobre ela e ela está nas mãos de Horus, de seu filho Horus. Olha isso. Há um modo aqui, não é, de agir tão culturalmente naquele tempo, a partir da imposição das mãos em busca da cura. Ok? Bastante interessante isso. Nós temos também, não é, uma história, um conto que está numa inscrição que fala justamente sobre o deus da cura, naquela época, que era Asclépio. E justamente lá se diz que Asclépio também curou um homem cego, impondo-lhes as mãos. Isso no caso da estátua dele, né? A estátua dele, então o cego encostou naquela estátua com as mãos estendidas e ele foi curado. E essa inscrição ela foi encontrada. O texto aqui quer mostrar Jesus é poderoso. Ele é poderoso e, portanto, uma figura importante. E que as pessoas de Betsaida reconheciam isso. Tá bom? É muito interessante que também a questão da imposição de mãos, ela está presente dentro da tradição dos judeus daquela época. Nós temos, por exemplo, um texto chamado Gênesis Apócrifo, ou Apócrifo de Gênesis, que foi encontrado entre os manuscritos de Qumran, e lá no capítulo 21, no versículo 29, se fala justamente a respeito de Abraão, que impôs as mãos sobre o faraó e expulsou dele um espírito maligno. É muito interessante isso, tá? O gesto, portanto, de impor as mãos, ele é muito significativo dentro da cultura daquela época. Isso precisa estar muito claro para nós. Aliás, no próprio Antigo Testamento, no livro de Tobit ou Tobias, no capítulo 11, versículo 11, aparece justamente também a cura de um homem cego a partir tanto da imposição das mãos quanto da oração, da prece. Tá? Então isso está presente dentro da própria Escritura. Então, ao impor as mãos aqui, todo esse significado é evocado. O gesto de Jesus é um gesto curativo e que manifesta justamente que ele tem poder para isso, o que nos recorda justamente a profecia de Isaías, que em outros vídeos aqui eu já citava, que quando o Messias vier, os cegos voltarão a enxergar. Então Jesus é justamente o Messias. E aí, Jesus impõe as mãos e pergunta: percebes alguma coisa? Aqui é um detalhe bastante interessante. Na língua grega, a construção da pergunta que Jesus faz é uma construção um tanto estranha, um tanto esquisita, justamente pelo seguinte fato, pessoal. Essa construção é uma construção
que em grego, se nós fôssemos traduzi-la, ela seria traduzida literalmente assim. Deixa eu pegar aqui o texto grego para vocês, que no versículo 23, eiti blepes, o que seria mais ou menos algo assim: se estás a enxergar, tem o se aqui, o condicional. É muito estranho isso. Só que este se que é colocado aí é usado frequentemente lá no Antigo Testamento grego, justamente em perguntas que são diretas. Porque é um reflexo de uma construção hebraica. Então trata-se daquilo que nós chamamos de um hebraísmo, tá bom? Qualquer hora eu explico isso aqui para vocês, tá bom? Demoraria um pouquinho de tempo para falar e dar mais exemplos, mas é um hebraísmo. É uma forma hebraica de construção que passa para a língua grega. E esta construção, ela é encontrada em Gênesis capítulo 17, versículo 17, capítulo 43, versículo 7 e versículo 27, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 32, tá bom? Então é muito interessante tudo isso. Há, portanto, aqui no grego uma pergunta um tanto estranha, tá? Agora o versículo 24. E ele, começando a ver, disse: vejo pessoas como se fossem árvores andando. Vamos entender aqui algumas coisas. Esse começando a ver, em grego, é anablepsas. E esse anablepsas é justamente a junção do verbo blepen, que é ver, com um prefixo que é uma preposição que é aná em grego, que significa tanto olhar para cima quanto ver novamente. E aqui há uma discussão interessante entre nós biblistas a respeito daquilo que seria o significado desse verbo. Ele pode ser tanto olhar para cima, que isto nós encontramos no capítulo 6, versículo 41, capítulo 7, versículo 34, capítulo 16, versículo 4, quanto também ver novamente, como vai aparecer no capítulo 10, versículos 51 e 52, no texto da cura de Bartimeu. Tá? É o contexto que vai determinar o seu significado aqui. Mas é possível que que Marcos tivesse utilizado nesse duplo sentido, tanto no sentido de olhar para o céu, quanto no sentido de ver novamente, ok? Então, ele olhou olhando para o céu, olhando com uma visão talvez espiritual, é o que alguns autores vão dizer, não é? Ele viu aquela cena dos seres humanos como árvores. E aí então o que ele vê? Ele diz: vejo as pessoas como se fossem árvores andando. No grego, blepotos antropos significa eu vejo seres humanos. E aí a continuidade é roti hos dendra horo peripatuntas. Ora, aqui literalmente seria assim a tradução: eu vejo seres humanos que são como árvores e vejo-os andando. Olha que coisa interessante aqui, não é? Não como se fossem árvores andando, mas andando. Tá? Não é como a tradução direta da língua portuguesa aqui. O que chama a atenção? Fato é que aqui ele reconhece
tanto ser humano quanto árvore e reconhece o gesto de andar, o que significa, portanto, que ele não era um cego de nascença, que ele já tinha visto, ele tinha referencial, tá bom? Esse dado é interessante. E depois o texto continua trazendo aqui para nós um dado interessante, pessoal, que é justamente o seguinte: ver árvores depois de ser curado da cegueira era algo que já estava presente dentro da cultura daquela época em texto extra-bíblico. Exatamente, pessoal. Existe uma narrativa na qual o deus Asclépio, que é o deus da cura na antiguidade, quando colocou os seus olhos, os seus dedos sobre os olhos de um cego, este cego, a primeira coisa que ele viu foram as árvores em um templo, ou as árvores que estavam no templo de Asclépio. Olha aí que coisa interessante isso, né? Então, ver árvores depois de ser curado da cegueira é algo que está presente em narrativa extra-bíblica aqui. E nesse sentido, o que isso pode ser? O que isso pode apontar? O que significa ver árvores aqui? Primeiro, mostrar que Jesus é tão poderoso quanto Asclépio. E ele é tão importante quanto, e claro, o texto vai afirmar que ele é muito mais importante que Asclépio. Mas há um outro detalhe. Aqui, pessoal, há discussão a respeito disso. Mas árvore, dentro da tradição da Escritura, é um símbolo do reinado. É um símbolo da monarquia. Aliás, nós encontramos esse símbolo de forma muito clara lá em Juízes, no capítulo 9, a partir do versículo 7 até o 15, no famoso apólogo de Joatão, tá? Que vai justamente fazer um jogo ali, naquela parábola, mostrando que as árvores estavam discutindo entre si para ver quem é que ia reinar, tá certo? E nesse sentido, o que está aqui colocado pode apontar para o fato, e eu acredito que seja um pouco por aí a coisa, de que ao ver seres humanos como árvores, esse cego estaria dentro de um processo de conseguir enxergar o reino de Deus e enxergar que Jesus é o Messias. É muito interessante isso aqui, tá? Aliás, o termo árvore é justamente utilizado no próprio Evangelho de Marcos, lá no capítulo 4, nos versículos 30 até o 32, como símbolo do reino de Deus. Então, aqui pode ser que haja esse paralelo. Esse cego passa a enxergar o reino de Deus. E aí o que é muito interessante também é o fato de que aparece aqui no texto o verbo horo e não o verbo blepo. Blepo é ver, horo é um outro tipo de ver. É um ver mais interior. Daí, inclusive, é uma das partes da palavra teoria. Esse oro, esse oria, de teoria, vem de oro aqui. É muito interessante isso. Significa que aquele cego estava convencido do reinado de Deus que estava diante dele.
Há discussões a respeito disso, tá bom? Os autores vão apontar para várias possibilidades interpretativas. Essa eu acho bastante interessante. Aí nós temos então a segunda parte do texto agora, que é o segundo toque de Jesus a partir dos versículos 25 e 26 para encerrar o texto. Em seguida, colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego. Então aqui, mais uma vez, vai aparecer a questão de tocar, de impor as mãos, que viu distintamente ficou restabelecido e podia ver nitidamente e de longe. Aqui, o que está posto de modo bastante interessante é o fato de que essa cura ela é mostrada como uma cura completa agora. Por quê? Porque nós temos o verbo, né? Ele viu novamente, dieblepsen, tá bom? Aí nós temos o outro verbo, apekateste, que significa que sua visão foi restaurada, ou seja, para confirmar mesmo. Depois o verbo anablepen, que neste sentido significa que ele estava vendo tudo distintamente. E aí aparece ainda o advérbio telaugos em grego, que significa claramente, distintamente e de longe. Então, o autor do texto aqui quer mostrar esse sujeito viu mesmo. Tá certo? E nesse sentido, ele passa a ser também um grande modelo para nós aqui. Ele enxerga aquilo que é o mistério de Jesus e ele enxerga o mistério trazido por Jesus, que é o reino de Deus. E aí o versículo 26. E mandou-o para casa. É muito interessante que Jesus fez isso também naquele homem endemoniado que foi liberto da legião, lá no capítulo 5, versículo 19. Jesus o manda para casa. Mas por que mandar para casa? Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, essa era uma ação usual dos profetas. Os profetas mandavam as pessoas de volta para a sua família. Isso nós temos em 1 Reis capítulo 17, versículo 23, 2 Reis capítulo 4, versículo 36. Jesus então é visto como este homem, profeta do Altíssimo, homem escolhido, que é ao mesmo tempo 100% Deus. Tá? E aí nós temos aqui talvez também mais uma ênfase para encerrar o texto do segredo messiânico, dizendo, diz o Senhor, não entres no povoado. Ok? Então aqui o segredo messiânico se processa mais uma vez. Bom, vamos lá, gente. O que a gente pode tirar de lição desse texto aqui? Que o processo de conseguir enxergar o mistério de Cristo e o mistério do reino trazido por ele é um processo que exige de nós justamente uma caminhada. Não é tão imediato. E é muito interessante que nesse texto se ressalta o diálogo que Jesus teve com esse cego. Então, o contato com o próprio Jesus, na intimidade com ele, faz com que a gente passe a enxergar justamente aquilo que é a revelação que ele traz para a nossa vida. Pensa nisso. Pensa que a sua caminhada com Jesus é um processo. Pensa que a sua caminhada com o Senhor, ela não vai ser total e plenamente de um dia para o outro uma experiência instantânea. Mas há
há uma experiência gradual que a gente vai fazendo com o Mestre. Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Fique com Deus. Tchau, tchau.